Eu disse ao meu primeiro filho biológico que tenho 2 filhos e ele não é nenhum deles, e agora minha irmã está me implorando para falar com ele. Quando eu tinha 20 anos, engravidei minha namorada na época. Estava aterrorizado, mas enfrentei a situação e nos casamos. Foi difícil, mas fizemos dar certo por 8 anos até que a peguei traindo. Terminei o casamento e comecei a coparentalidade com meu filho na época. Ele era meu mundo. Meu pai não esteve presente na minha vida, então jurei a mim mesmo que seria o melhor pai que poderia ser. Eu tinha meu filho na época todos os fins de semana. Sempre estava pontual e pronto para estar com ele. Mesmo trabalhando em tempo integral e frequentando a escola, eu garantia que ele sempre tivesse minha total atenção quando estava comigo. Ele era meu melhor amigo e meu filho. Mesmo com dinheiro apertado, tivemos aventuras incríveis. Ele adorava passar tempo com a minha família e até tinha amigos no meu bairro. Eu pensava que estávamos indo bem, até ele ter cerca de 11 anos. Nesse ponto, ele começou a não querer mais me visitar. A mãe dele tinha um novo namorado que era bem-sucedido, e eu sabia que ele os levava em viagens e fazia atividades divertidas nos fins de semana, então, a princípio, não reclamei. Mas cerca de 6 meses depois de começarem a namorar, meu filho começou a me ver talvez um fim de semana por mês. Depois de cerca de 9 meses, ele parou de vir completamente. Depois de 3 meses ligando, procurando e implorando, não consegui progresso algum. Então minha família se reuniu e contratou um advogado para processar minha ex-esposa por alienação parental. Eu perdi e fui ordenado a pagar mais pensão alimentícia. Ao sair da sala do tribunal, o advogado da minha ex-esposa se aproximou de mim e ofereceu para cancelar a pensão alimentícia se eu desistisse dos meus direitos paternos. Eu recusei categoricamente até que o advogado disse que isso era o desejo tanto da minha ex-esposa quanto do meu filho na época. Pedi para falar com meu filho sozinho e eles concordaram, desde que ambos os advogados estivessem na sala. Falei com meu filho e perguntei se ele realmente queria que eu desistisse dos meus direitos e ele disse sim. Expliquei que isso significaria que eu não seria mais o pai dele e que ele não poderia me visitar ou visitar minha família. Ele me olhou nos olhos, como se estivesse perguntando as horas, e disse, sim, e daí? Fiquei desolado. Perguntei novamente se ele realmente entendia o que estava dizendo e ele disse que sim, que queria ser filho do namorado da minha ex-esposa. Assinei os papéis naquele dia. Desde então, até 2 dias atrás, ele nunca mais falou ou entrou em contato comigo, nem com nenhum membro da minha família. Isso quase acabou comigo. Um dia, bebi até desmaiar. Eu estaria no além agora se o carteiro não tivesse entregado um pacote com o meu nome na casa do meu vizinho e ele não me visse convulsionando pela janela e chamado a emergência. Passei 2 semanas no hospital com pneumonia por aspiração. Depois disso, voltei para minha cidade natal, arrumei um novo emprego, fui para a academia e passei 4 anos em terapia intensa. Finalmente consegui deixar tudo para trás e seguir em frente com a minha vida. Cerca de 6 anos após a minha mudança, conheci minha atual esposa, que tinha um filho de 11 anos na época. No começo, mantive distância. Qual foi a melhor vingança que você já teve? Em meados de novembro, descobri que meu noivo Sam estava me traindo há 6 meses. Eu descobri isso por acidente. Meu telefone descarregou e eu precisava pesquisar algo, então peguei o iPad dele, que não usava há algum tempo. Sam tem um aplicativo de sincronização, então todas as suas mensagens, recebidas e enviadas, sincronizavam com o aplicativo de mensagens do iPad. Eu vi tudo, textos, fotos, vídeos, provando a traição dele. Aparentemente aquele mestrado em engenharia química não constituía muita inteligência, pois ele nunca mudava sua senha. A companheira dele era uma amiga em comum nossa, Madison, que esteve em nossa casa, jantou conosco e era alguém que eu realmente via como uma dama de honra em potencial. Passei dias lendo tudo, e ela estava grávida. Ele também estava enviando dinheiro para ela de nosso fundo de poupança para um apartamento maior. Estava acabada. Chorei tanto que pensei que fosse vomitar, mas o que realmente me pegou foram as coisas que eles disseram sobre mim. Eles zombaram de mim e fizeram piadas, porque eu era noiva bobinha que nem sabia o que estava acontecendo. Madison me mandava mensagens de texto, conversando sobre o planejamento do casamento, depois printava as mensagens e as enviava para Sam, rindo de como eu era boba. Havia muito mais e muito mais cruel. Fiquei pasmo. Quem diabos era essa pessoa fingindo ser meu Sam? Agora percebo que só tinha visto um lado dele. Por 3 anos. Edson estava pressionando Sam ativamente para terminar comigo e sugeriu que fizesse isso no dia seguinte ao Natal, depois que voltassemos para casa depois de ver sua família. Quando li aquela mensagem em particular, algo dentro de mim instalou. Eu sempre fui zoada por toda a minha vida por sempre ter coisas mais velhas e desatualizadas, por ser quieta, por ser uma adolescente não fotogênico. Mas crescer com tudo isso dá a você um núcleo de aço. Eu não ia ser humilhado. De novo não, e não assim. Então eu pensei à frente.
Só estava fora da cidade quando descobri as mensagens, então tive alguns dias para me recompor. Durante o mês e meio seguinte, fingi que estava tudo bem. Logo, meus sentimentos por ele endureceram até que minha devastação inicial se foi e foi substituída por nada. Eu esperava até ficar sozinha para ler seu iPad, sempre colocando-o de volta na mesma posição na gaveta de baixo. Ele nunca suspeitou de nada e ainda nunca mudou sua senha. Coletei as evidências mais reveladoras, as mensagens mais explícitas, as mais cruéis contra mim, as que mencionavam o dinheiro, as fotos do ultrassom. Enviei todas para mim mesmo e depois cobri meus rastros. O Natal veio. Chegamos à casa dos pais dele na manhã de Natal com planos de passar a noite. Passei o dia vendo aquele canalha trapaceiro, zombeteiro e lavador de dinheiro ter um lindo Natal. Ele me deu um beijo de boa noite e sussurrou em meu ouvido quanto me amava. Na manhã seguinte, antes de nos sentarmos para o café da manhã, enviei todas as evidências para a mãe dele, seu pai, seus 2 irmãos e para mais quem eu pudesse pensar. Qualquer familiar cujo contato eu tivesse, eu mandava. Ele correu para fora e teve que ser encurralado. Seu irmão o arrastou de volta para casa, mas não fiquei lá para ver isso. Eu insisti em irmos de carro, então me despedi da família dele, garanti a eles que não era culpa deles, agradeci por tudo e fui embora. Isso foi há 6 dias. Troquei a fechadura do nosso apartamento, vendi o anel de noivado, coloquei todas as coisas dele em sacos de lixo e coloquei do lado de fora do portão do nosso condomínio, com o iPad em cima. Felizmente para ele ninguém levou nada. Ele está atualmente com um amigo, já que ninguém de sua família na cidade quer falar com ele, e ele não pode pagar um hotel por tempo indeterminado. E não se preocupe com Madison, eu não esqueci dela. Mandei tudo para a mãe dela. Fui expulsa de casa depois de descer a porrada na minha prima com síndrome do personagem principal. Depois os meus pais queriam que eu voltasse para casa. Eu morava com meus pais, minha prima e minha outra irmãzinha. Minha prima é uma metida. Desde quando ela chegou aqui ela demonstrava o quanto imprestável ela é. Ela não trabalha, fica recebendo pensão dos pais ricos que nem eles mesmos quiseram ficar com ela. Então minha mãe deixou ela morar com a gente por um tempo. Além da mãe dela, eu tenho outra tia. Isso será importante mais tarde. Eu realmente tentei ser o melhor possível com a minha prima. Vamos chamá-la de Esther. Ela é uma menina que é bancada pelos pais. Quase todos os dias vai para a festa e deixa minha mãe esperando acordada. Ela ainda é de menor. Ela chega por voltas das 4 horas e minha mãe não dorme até ela chegar, pois considera ser responsável por ela. Esther trata a nossa família com ignorância, até mesmo minha irmãzinha mais nova. Nesse dia ela chegou bêbada de uma festa. Ela já chegou insultando minha mãe e nossa condição de vida. Ela fala que somos pobres e seus pais ricos, que ela merecia tios melhores com primas melhores. Não isso. Eu fui para cima dela, joguei ela no chão e bati no rosto dela, com socos, tapas, tudo que eu consegui. Soltei toda a minha raiva nela, já estava de saco cheio. Minha mãe gritava para eu parar e eu não parei. O rosto dela estava vermelho e sangrando na boca. Meu pai acorda com os gritos e me tira de cima dela. Meu pai começa a me insultar. Eu fiquei sem entender e falo, mas... Ele me corta rapidamente e me manda embora. Eu realmente não entendi. Fiquei pensando, como meu pai, como um pai bota sua própria filha para fora de casa. Então eu fui para a casa da minha tia, essa que mencionei no início. Depois disso ainda tivemos algumas reuniões em família. Ela sempre ia. Ela ficava me olhando com um olhar de carro morto. Eu nem ligava. Até que numa dessas reuniões, chegou em mim que ela estava falando mal de mim, da minha roupa e do meu cabelo. Eu fui tirar satisfação com ela. Cheguei nela e falei assim, ó garota, você não cansa de ser assim, não? Do que adianta seus pais serem ricos e não te darem amor? Deve ser por isso que é tão chata assim. Nem seus amigos devem gostar de você. Você deve chorar no banho todos os dias só de pensar o quanto superficial e inútil você é. Nesse momento ela começou a me xingar. Eu e meus pais. Meu pai ouviu e minha mãe também. Meu pai questionou sobre o que ela disse e ela falou que era culpa minha ela ter falado isso. Então eu falei, essa é a sobrinha que você escolheu no lugar da filha. Enfim, eu já não tinha cabeça mais para isso. Eu pedi para minha tia me deixar em casa, na casa dela. Depois disso eu ainda falo às vezes com a minha mãe por mensagem. E parece que Esther foi morar novamente com seus pais. Minha mãe sempre fala para eu voltar para casa. Mas eu realmente não sei se quero voltar. É isso. Foi bom desabafar.